Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à live da Qualivets, eu sou a Mariana. Hoje nosso assunto será sobre homeopatia, dessa vez focado para animais idosos. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Adalberto. Só esperar o pessoal chegar. Boa noite, Lê. Sejam bem-vindos. Só esperar chegar a notificação aqui para o pessoal saber que a gente está ao vivo. Boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Olá, bem-vindos a mais uma live da Qualivets. Hoje o tema será sobre homeopatia. A gente vai focar nos animais idosos. O nosso convidado de hoje é o Dr. Adalberto. Só esperar o pessoal chegar. Boa noite. Boa noite, gente. Sei que é um assunto que gera bastante curiosidade, bastante dúvidas. Então, convido vocês a chamarem os amigos, quem tem pet, quem tem animal mais velhinho, quem já está preocupado para quando seu animal já ficar mais velho, o que dá para fazer, quais as opções. Clica aqui na setinha aqui embaixo, clica lá nos amigos, convida para assistir aqui a live. Já eu já compartilho aqui a tela e a gente começa a conversar com o nosso convidado. Boa noite, gente, bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mari, eu sou do marketing da Qualivets. Então, eu sou tutora, tenho a minha velhinha de 17 anos também, minha vira-latinha. Então, esse é um assunto que muito me interessa também. Que cuidados eu posso ter a mais aqui com a minha vira-latinha? Olá, deixa eu só chamar aqui. Boa noite, gente. Só um minutinho. Eu não estou conseguindo. Doutor Adalberto, você está assistindo a live, né? Não está habilitado para eu te convidar para participar da live. Eu acho que eu esqueci de avisar que sua página precisa estar aberta, mas eu acho que ela está aberta, né? Ela não é privada. Mas está parecendo que eu não consigo te convidar. Não sei o motivo. Eu não sei se você consegue apertar para fazer a solicitação para participar da live. Deixa eu só ver se dá certo aqui, se a gente consegue compartilhar aqui. Não é fechada. Tentar de novo. Ué, tá falando que não pode participar? Por que será? E aparece que você tá online aqui pra mim. Ué, gente, por que será, hein? Alguém sabe aqui que tá assistindo? Por que eu não consigo convidá-lo? Deixa eu falar aqui com ele.
Adalberto, vê se você consegue me enviar o convite para participar dessa live. Aparece ali embaixo nos comentários. Aí vai aparecer enviar o convite para participar dessa live. Vê se dá certo. Ué. Deu certo, Adalberto? Consegue convidar aqui para participar da live? Se não, encerro e a gente tenta de novo. Eu entro novamente. Pode ser? Vou encerrar essa então, gente, e vou abrir de novo, tá bom? Vamos ver se dá certo assim. Isso, ele tá falando que vai tentar pelo celular. Eu faço todas as lives pelo celular. Eu acho que fica mais fácil. Tenta pelo celular. Você quer que encerre essa e a gente chama novamente? Ou não precisa? Ah, agora foi, gente. Tá conectando. Agora vai. Olá, tudo bem? Oi, tudo. Agora deu certo. Vou fechar o Note. Bom. Pronto. Eu nunca fiz pelo Note, então eu não sei dizer como funciona essa questão de live pelo Note. Agora deu certo, gente. Está um pouco melhor agora. Bem-vindos, Boa pessoal noite. chegando. Obrigada por ter aceitado participar da nossa live. Imagina, que agradeço o convite. Adoramos Prazer. recebê-lo aqui. É um assunto, né, bem interessante, que gera bastante dúvida, curiosidade. Eu acho que tá dando eco. Eu não sei se é só para mim ou se o pessoal tá ouvindo também. Deixa eu ver. Pessoal, melhorou o som? Eu acho que ainda tô ouvindo. No Note ainda tá ligado ou não? Não, Não? não mais. Vamos ver. Vocês estão ouvindo eco, gente? Ou sou só eu? Deixa eu ver o que o Eu não pessoal estou fala. ouvindo. Não? Bom, então se tiver bom para todo mundo aí, deixa eu ver se alguém responde. A Alice falou que tá dando eco sim, mas tá baixinho. Será que é o som do seu que tá muito alto ou não? Deixa eu ver. Melhorou? Vamos ver. Melhorou, Liz? O doutor está baixo, a Ana tá falando. Para mim o som dele tá bom, Ana. Aumentei. Ah, então tá bom. Falou que tá com eco, um pouquinho de eco. Vamos ver. Acho que agora melhorou, hein, gente? Ou ainda tá um pouco? Dá para seguir. Ah, então tá bom. Vamos lá. Doutora Adalberto, se você quiser se apresentar um pouquinho para o pessoal conhecer melhor, saber sua trajetória, né? Como o senhor foi Legal. parar aí na homeopatia? Só contar um pouquinho pra gente. Claro, prazer. Mari, obrigado pela participação, né, por estar aqui conduzindo, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas você é a simpatia em pessoa. Ah, Muito obrigado. obrigada. Eu sou veterinário há um pouquinho mais de 20 anos, e aí eu sempre tive essa questão de clínica, cirurgia, sempre quis trabalhar com pequenos animais, era um sonho já muito antigo.
E aí desde cedo, assim, eu senti a necessidade de procurar alguma medicina integrativa, alguma coisa que me ajudasse a abordar diferente. E até eu tinha histórico em família, eu tinha alguns conhecidos, né? Uhum, Naquela época eram poucos que praticavam algumas coisas assim mais diferentes. uhum, E aí, enfim, foi só há 10 anos aí, na verdade, que surgiu a oportunidade de estudar. Então, por um lado, eu acho que foi interessante porque eu conheci dois lados aí né, de uma medicina que é muito ampla, na verdade, não existem só esses dois, tem muita coisa envolvida. uhum. E aí, assim, fui fazer minha especialização em homeopatia, me tornei especialista em homeopatia veterinária, reconhecido pelo nosso colégio brasileiro e, mais recentemente, pelo Conselho Federal. Homeopatia é uma ciência, ela é a especialidade médica perante o Conselho mais antiga reconhecida, é a que tem, agrega um número maior de especialistas e é, sem dúvida nenhuma, uma das mais atacadas. Sim, tem Essa, muito sim, mito, muita dúvida, muita lenda, questionamentos, né? Você joga homeopatia na internet, vem um monte de coisas a favor e muitas coisas contra, falando que não sim, funciona. sim. Então, tem essa guerra ali, né? Eu sou uma pessoa completamente convencida de que funciona, de que não é placebo e que, assim, eu não ia depositar a minha vida num negócio que eu tivesse dúvida. Por que que eu digo isso? Porque, além disso, no consultório hoje, né, eu tenho um consultório, eu pratico, assim, 90% da minha atividade prática é homeopatia. Eu dou aula, né? Inclusive a gente tem ex-aluno aqui com a gente, Legal. agradecer a presença deles. E dou aula de homeopatia também. Então, assim, eu respiro homeopatia. Então, esse contato com geriatria, ele me surgiu mais interesse, assim, surgiu um interesse maior na época do mestrado, que eu trabalhei com comportamento. Uhum, Então, o objetivo da minha dissertação foi ansiedade de separação em cães. legal. E é uma coisa que a gente acha que é só bicho mais novo que tem, mas não, idoso também tem, e é super complicado, assim, você ter uma abordagem de diferenciar comportamento Uhum. e ver como os velhinhos sofrem com isso, né? E como, assim, é uma coisa terrível para eles, esse quadro. E agora eu estou fazendo um doutorado, estou no último ano, não estou trabalhando com comportamento, agora é in vitro, é célula, mas também com homeopatia, sempre, Que sempre. bom, então vamos começar do começo para quem está assistindo a gente, quem está querendo saber mais sobre homeopatia, o que que é homeopatia, né? O que que é o princípio que todo mundo escuta tanto falar, mas ninguém sabe direito o que que é. Então, só para Perfeito. explicar ali o básico do que é homeopatia, para o pessoal É, entender. uma hora é claro que é muito pouco, né? Mas enfim, de uma forma resumida, o grande princípio da homeopatia é a lei de semelhança. Então, como é Uhum, que os medicamentos eles foram descobertos? Eles foram testados por experimentadores, pessoas sãs, sadias. E esses experimentadores manifestavam sintomas referentes aos medicamentos, e esses sintomas eram dentro de experimentos, né, que Hahnemann, o grande pai da homeopatia, praticava. Eles eram catalogados como sintomas, e o conjunto desses sintomas é o que descreve a patogenesia de um medicamento. Então, quando a gente procura um remédio para um paciente, a gente, no fundo, está pensando aquilo que um experimentador sadio manifestou, né? E a gente também encontra no nosso doente. Então, a gente medica pela lei de semelhança. E aí tem toda uma teoria envolvendo potências, doses, frequências, enfim, quadros agudos, crônicos. Hoje a gente pode falar um pouco mais de crônico, que a geriatria sim, aborda. É isso. legal. E aí tem aquelas questões das diluições, que para a gente parece algo meio surreal, que quanto mais dilui, mais potente fica. E aí você olha a É, receita e você fala, como pode? então, essa história de quanto mais diluído, mais potente, ela tem dois lados, na verdade, né? Quando você Uhum, dá um medicamento, você está dando uma informação. E essa história do mais potente, na verdade, está muito relacionada com quem está recebendo essa informação, que é um paciente. Então, se você acertou a lei da semelhança perfeitamente, a gente não está falando aqui de chave fechadura, não é um princípio basicamente farmacológico.
né? Mas se você acertar a lei de semelhança e realmente acertar a potência, que seria algo que combina muito com a vibração do paciente, Uhum. coisas maravilhosas acontecem, é isso que eu posso falar. Uhum. Então, basicamente, CH12, CH10 para alguns remédios, são potências que ainda têm matéria. Você ainda encontra molécula do medicamento, da tintura mãe, da substância de origem, de partida. E a partir daí você realmente não tem mais nada. E aí hoje existem diversos estudos, diversos. O meu de doutorado, inclusive, é um, onde a gente tenta elucidar os mecanismos intracelulares, como esse medicamento ele pode estar agindo. Então existe uma série de hipóteses hoje. Uhum. E aí, no caso dos animais, você falou, né, de acertar ali a medicação, acertar a homeopatia. Como que funciona essa consulta? Como que a gente chega de fato, né, nessa fórmula ideal ali? Porque a consulta de homeopatia normalmente com humanos é bem demorada, envolve, né, muita ali psicologia e tudo isso. E com os animais, que eles não falam. Como que a gente faz essa separação do que é a impressão do tutor, o espelhamento, o que é o animal? Como que a gente mede? Leva um período até acertar essa fórmula? Vai no, tem alguns testes, né? Falar, não, não é essa, até chegar nesse ponto, né? No caso dos Sim, animais. eu costumo dizer que o nosso trabalho como veterinário ele é muito parecido com a pediatria. Uhum, E aí, assim, o fator pai e mãe, né, tutor, ele é extremamente importante nesse quesito de informação, de como que ele vai passar aquela informação para a gente a respeito de um sintoma. Então, é claro que a gente faz basicamente o que? Uma transposição de alguns sintomas, classificando de acordo com determinados comportamentos animais como se fossem humanos. Então a gente sabe que o animal ele é um ser senciente, ele é capaz de manifestar sentimento. Isso está mais do que provado, isso ninguém tem dúvida. uhum, Então a gente pega, você não sabe quando o seu cachorro está triste, quando ele tem alguns ciúmes, quando ele está com sim, raiva. Então esses comportamentos, né, que são muitas vezes sutis, a gente transforma isso numa linguagem adequada para o homeopata, que seria a linguagem repertorial, e uma somatória de sintomas permite com que a gente chegue no medicamento. Existe uma média dentro da pediatria e dentro da homeopatia humana, uma média de 4 consultas, muitas vezes, para que um médico, perdão, acerte o medicamento do paciente e vá, né? E é uhum, claro, tem um monte de coisa envolvida. Então, por exemplo, você, cada consulta que você vai, você não é mais a mesma. sim. Então você tem dia que você está bem, tem dia que você não está, não tá. O médico também que vai te ouvir, tem dia que ele está sem paciência, tem dia que ele está legal. Então tem tudo isso que é um agravante dentro do nosso quadro, né? Uhum. E, por exemplo, no caso dos animais velhinhos, né? Que normalmente não é uma questão só. Normalmente eles têm muita coisa para resolver, né? Muitos probleminhas. Não é um Sim. problema só, já tem, né, ali o pacote. E aí, como que Acima de. funciona? A gente foca em uma Claro. coisa só, a gente tenta fazer um geral. Como que funciona com os velhinhos ali? Existem alguns tabus que, né, por exemplo, que o homeopata ele não pede exame, né? Isso é a maior, assim, bobagem que eu já escutei, tá? É assim, pelo Legal. contrário, eu peço muito mais exame hoje como homeopata do que eu pedia antes de pegar no primeiro livro de homeopatia. Olha, isso é bem Então, legal. assim, por quê? Porque a gente precisa saber o que está acontecendo, tem embasamento científico, tem pesquisa por trás de muitos medicamentos para a gente fazer a coisa de uma forma adequada, claro. Quando você considera animais idosos, a questão comportamental ela é extremamente importante. Então, assim, a gente precisa saber a rotina de um animal, como que é, né, dentro de uma casa. Então, muitas vezes isso é muito demorado para a gente conseguir essas informações. Então, um tutor ele precisa realmente acreditar, né, e delegar isso de uma forma plausível, dividir, para que a gente consiga ter sucesso também. Desculpa, o fim da tua outra pergunta falhou o som para mim.
Era sobre essa questão, que os velhinhos, normalmente, eles têm vários problemas Sim. juntos, né? E aí, como que a gente faz? Com a homeopatia, a gente foca em alguma coisa só, consegue englobar vários itens ali para ajudar aquele animal velhinho, fazer um Isso. combo. Como que E aí, funciona? um outro ponto que é, assim, é preponderante e que a gente sempre conversa isso nos cursos, na escola, e tem aluno aqui que pode provar isso, a gente sempre fala o seguinte, antes de tudo, nós somos veterinários. Então, assim, o Precisa ser bem-estar. veterinário, né, para ser homeopata. De... Na verdade, você precisa ter uma carreira médica hoje para você fazer uma especialização em homeopatia. Uhum. Então, você precisa ser um médico, um dentista, um veterinário, enfim. Uhum. Infelizmente, algumas carreiras elas não conseguem. Farmacêutico pode. Não é que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma terapia que é livre. Então, na verdade, qualquer um pode ter acesso e virar um terapeuta. Há anos atrás, isso era permitido. Hoje não é mais. Para você se matricular num curso reconhecido, aí, um curso de 560 horas pelo menos, você tem que ter uma formação médica. Mas, antes de tudo, a gente é veterinário. Ai. Então, acima de qualquer coisa, toda aquela questão de check-up, de prevenção, de você realmente estar observando o seu paciente. Então, o exame físico completo, tem que pôr a mão no paciente. E uma coisa que é muito legal é que, assim, algumas nuances do paciente, elas ganham muita relevância, como, por exemplo, odores, cheiros, secreções, coloração de secreção, né, novos sintomas que podem ressurgir, coisas que tinham, né, na verdade, posteriormente pode ressurgir. Então, tem um monte de direção para onde o tratamento ele pode te levar. Mas, assim, nada substitui a questão clínica, dos exames, e é isso, né? Até teve uma pergunta aqui que passou, falando se você mescla homeopatia com outras medicações. Então, eventualmente, sim, e eu vou explicar por quê, né? Eu acho que a gente tem que saber que algumas ferramentas elas foram desenvolvidas ao longo da história e elas têm o seu lado extremamente útil, como por exemplo antibiótico. O que não dá para fazer é utilizar antibiótico todo dia. Então, o que que acontece? O que eu já vi falar e já vi acontecer demais, e assim, sem homeopatia não teve solução. Então, por exemplo, bicho que tem resistência bacteriana em determinados abscessos. Então você fica lá medicando, medicando, faz cultura, você vai lá, dá antibiótico certo, aí melhora uma semana, o negócio volta. E aí o que que pode ser feito? Você pode fazer um trabalho junto com o medicamento homeopático, junto com o isoterápico do micro-organismo. Então tem um Staphylococcus aureus lá colonizando aquele abscesso. Faz um medicamento, um isoterápico do Staphylococcus, e aí você dessensibiliza muitas vezes o organismo, e aí o antibiótico vai e cobre e resolve o assunto. Então, isso é muito comum acontecer. A gente tem casos assim crônicos de pacientes que vêm nos procurar de dermatologia. Normalmente, a pele é um motivo do tutor ir no veterinário assim, muito grande, né? Normalmente, 50, 60% dos casos são dermatologia. E o Uhum. homeopata, ele é uma luz no fim do túnel, é uma luz de esperança, É, às vezes. É muito comum o tutor chegar lá com um bicho já de tentou 14, de 15 tudo, né? anos, uma pasta grossa desse tamanho, tudo organizado, em ordem, de remédio que tomou a vida inteira, né? E tipo, ó, vai, resolve aí agora, né? Então, não é simples também, não é milagre, né? Sim. E exige uma Então, dedicação do tutor de fazer tudo certinho, de dar certo, porque às vezes exige ali aquela dedicação, né? Na administração. sim, e uma coisa que é muito interessante, por exemplo, que a gente tem que respeitar muito quando se fala em homeopatia e geriatria, é a velocidade de reação corporal. É isso Isso que eu ia tem que perguntar, se demora mais ser. por serem velhinhos essa reação. Então, mas não é só porque o medicamento, né, ele é uma coisa mais sutil no idoso. É porque a velocidade corpórea daquele animal,
ela também não é mais a mesma. Uhum. Então você tem que respeitar isso. Não adianta você ficar socando remédio, 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 querendo que uma coisa melhore assim em 2, 3 dias muitas vezes. Então demora algumas coisas, mas é por quê? Porque o organismo ele está sendo estimulado a manifestar uma reação e você tem que ter um tempo para isso. Não é simples, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Ana, falando a partir de quantos anos podemos procurar o homeopata para prevenir as questões dos animais idosos, como disfunção cognitiva, insuficiência de órgãos? Então, com quantos anos já dá para começar a pensar ali na prevenção? Existe um protocolo dentro aí do meio clínico veterinário que 6 anos, né, a partir de 6, 7 anos seria uma idade aí mínima, na verdade, para você iniciar, né, no mínimo aí uma avaliação anual para você tentar detectar algumas alterações. Uma coisa que eu pego os pacientes no pulo, né, é o seguinte: o tutor ele vem uma vez por ano na clínica Uhum. para trazer o cachorro para fazer vacina. Aí eu retorno para ele com a seguinte questão: não tem aquela coisa, aquela conta que o tutor adora fazer? Por exemplo, cada ano do cachorro equivale a 7 anos. Isso. Aí eu viro para o cara e pergunto assim: e aí você vai ficar 7 anos sem ir no médico? Exato. Né? Então, Boa. sim, e aí ele para e pensa: Então, depois de uma certa idade, algumas condições você precisa fazer avaliação de 3 em 3, de 4 em 4, de 6 em 6 meses. Então, né? Então tem que prevenir. Sim. E tem casos, né, quando já está instalado nos velhinhos ali uma disfunção cognitiva, a homeopatia chega a ajudar a regredir ou a estabilizar alguma coisa nessa parte de disfunção cognitiva? Sim, e sem medicamento alopático. Ajuda bastante. Então, é muito comum você ter as alterações comportamentais relativas, por exemplo, à visão. Hum. Então, uma das causas muito comuns de alteração comportamental é justamente de animais que tiveram, por exemplo, descolamento de retina, tiveram alguma alteração visual referente à alteração neurológica e aumento de pressão, por exemplo. Então, um medicamento que a gente usa muito nesses casos e que ajuda bastante, principalmente se o bicho passar a adotar um comportamento irritadiço, nervoso, é beladona. Então, beladona ajuda a centralizar aquele bicho, ele começa a se guiar melhor. Então, tem muita assim, capacidade de ajudar realmente esse idoso. Então, mas nada substitui a tal lei de semelhança. Então, por isso, assim, não é uma coisa tirei da manga, não. A gente procura em livro, o homeopata tem que ler, tem que estudar. Zinco metálico, barita carbônica, são medicamentos que a gente usa muito na velhice, muito. Legal. E tem alguma contraindicação em algum caso que o animal não é indicado a se tratar com homeopatia, ou alguma medicação, né, até fazer o ajuste ali que pode dar alguma reação adversa, mais grave, se não fizer, né, Sim. a escolha certa ali da medicação. Uma coisa que a gente tem que sempre pensar é na mistura de medicamentos. Então, dentro da homeopatia, você tem várias linhas aí. Então você tem, por exemplo, os complexistas, que, por exemplo, são esses complexos que são vendidos, por exemplo, em pet shops, né? Então, são complexos Isso. específicos, isso. São agregados de medicamentos, todos em potências mais baixas, que são especificamente para agir em parte física, ok? O homeopata unicista, que é aquilo que a gente prega, que a gente ensina, que eu sigo, que eu acredito, ele procura o quê? O remédio único. Então, qual é o nosso mote, né? É a gente pegar todos os sintomas do indivíduo, então as alterações físicas, alterações mentais, as generalidades que são muito importantes. Então, por exemplo, se o animal, normalmente um idoso é mais friorento, né? Ele já tem uma falta de energia vital, de calor vital,
o sono é agitado, não é? Muito idoso tem o sono agitado, ele dorme meia hora, acorda, anda pela casa, fica, né, andando a esmo, não sabe o que fazer. Tem bichos até, inclusive, que ficam presos, começa a gritar, então troca o dia pela noite. Então, tudo isso, a homeopatia veterinária ela consegue diagnosticar, transformar numa linguagem adequada para chegar num medicamento. Não tem contraindicação. A homeopatia Uhum. ela trata qualquer coisa e não desconfigura ninguém. Então ela vai tratar aquilo que está errado, aquilo que é anormal. Ela vai sempre permitir que o indivíduo conviva com o problema. Então ele tem uma disfunção cognitiva, tudo bem, ele vai continuar tendo. Mas qual é a vantagem dele ser homeopatizado? Ele vai conseguir um equilíbrio para conviver com aquele problema dele. A gente vê isso muito comumente em pacientes que têm tumor. Então, tem muitos casos, por exemplo, que eu não gosto de indicar cirurgia. Por quê? Porque chega um determinado momento, é muito duro para o tutor, às vezes, enxergar isso, mas chega um dado momento que, muitas vezes, tumor e animal, eles passam a ser um só. E se você tira aquilo, basicamente você vai demandar uma resposta que o organismo muitas vezes não tem. Então, não é melhor, ao invés do animal passar por um procedimento cirúrgico, sofrer, né, enfim, dores, já tem problema mental muitas vezes, comportamental também, né? Será que não é melhor um medicamento que permita que ele conviva, né, de uma forma adequada? O que que é adequado? Comendo, bebendo, dormindo, brincando, tendo disposição. É claro, se tem possibilidade de operar, opere, claro, por que não? Sim, cada caso é um caso, tem que ser avaliado, mas o que vale, né, é sempre pensar no todo do animal, né, no bem-estar. Às vezes nem sempre a cura é aquilo que a gente tem ideia da cura, né? Que é retirar aquele Sim, problema. Às vezes a cura é saber conviver, lidar, ter ali o bem-estar e proporcionar ali o melhor para o animal. Então é isso que às vezes as pessoas têm que, né, colocar na balança e pesar ali o que vale mais a pena para aquele animal. Às vezes não é aquele conceito que a gente tem, né, de precisa fazer a cirurgia, precisa retirar. Às vezes é proporcionar ali que ele viva bem, que ele conviva, eu né? tenho, eu gosto de dar o exemplo de um paciente que eu tenho, ele é um Lhasa apso, ele tem 16 anos. E assim, ele tem um tumor no fígado desde os 8. Então, assim, metade da Caramba! vida dele, ele tem um tumor no fígado. Então, assim, esse tumor ele vem crescendo devagarzinho, ele está aos poucos aumentando, mas como será que esse paciente estaria hoje se ele tivesse feito quimioterapia, se ele tivesse feito cirurgia? Eu não sei, não posso garantir que estaria pior, Uhum. mas eu fico satisfeito de ver o jeito que ele se encontra. É claro, a gente tem percalços. Então, por exemplo, a homeopatia tem muito de exteriorizar, né? Então, eventualmente, o animal ele tem um pico de coceira, ele tem uma otite, ele tem uma pododermatite, mas o cachorro está bem. Você olha para ele, parece que não tem nada. Uhum. Sim, né? Sempre ressaltando que precisa ser monitorado tudo isso, né? Não é uma escolha e falar, vou seguir assim. Sempre tem que ser monitorado tudo isso, né? Acompanhado por profissionais que saibam, né, te orientar nas melhores escolhas. Então, não é só uma decisão sua e não vou operar, não vou fazer nada e vai seguir assim. Então, por mais que seja homeopatia, precisa desse acompanhamento, por mais que seja, né, aquela fórmula da vida, não é para fazer essa fórmula e sumir e nunca mais aparecer. Então precisa desse acompanhamento, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com animais que não, assim, é mais fácil você tratar um idoso que já é homeopatizado. Então, o Legal. organismo dele ele já responde de uma forma mais rápida, mais propícia. Você consegue encontrar respostas de uma forma mais fácil do que cães que, assim, tomaram N medicamentos a vida inteira e aí chega naquele fim da vida, claro, alguma coisa a gente consegue fazer, promover um conforto, mas muitas vezes é mais difícil de um medicamento agir no organismo que está sujo.
Nossa, realmente faz muito sentido, porque eu tenho a minha vira-latinha aqui de 17 anos e ela sempre se tratou assim com medicina alternativa, complementar, e eu sempre falei que ela se dá muito bem com isso, ela tem uma resposta muito boa. Então, faz todo sentido isso, porque toda medicação, toda, né, algo assim novo que a gente começa a implementar, então fitoterápico, quântico, tudo isso, floral, ela tem uma resposta muito boa, assim. E eu falo, nossa, a Mel se dá muito bem com esse tipo de medicina. E então faz todo sentido, né? Ela tomou muito pouco remédio alopático durante a vida. E ela tem umas respostas ótimas. Ela tem 17 anos hoje, né? Tá lá dentro das possibilidades dela, ela tá super bem, assim, faz maior sucesso quando a gente passeia todo dia, todo mundo pergunta, fica admirado da idade que ela tem, então é super fofa, assim, eu falo que é a mascotinha aqui da equipe, porque ela faz todos os tratamentos aqui de medicina complementar, a Mel faz, e aí eu falo que ela é a garotinha propaganda aqui, que tá com 17 anos super bem. Perfeito. Mas é isso. E eu falo, nunca posso perder a oportunidade. Toda live eu dou um jeito de falar dela. Que é a minha bonitinha. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, tem um pessoal aqui falando que você, ó, Beto, fez um trabalho incrível com nossa Dori. 6 anos cuidando da gordura do fígado da minha labradora somente com homeopatia. A Carol. Carol é uma querida. Carol é uma querida. Um grande beijo, Carol. Aí tem uma pergunta aqui mais técnica, vamos ver. Do Cris. Qual o seu posicionamento profissional sobre a publicação de 2005 do The Lancet sobre o fim da homeopatia? E quais estudos mais recentes contrapõem essa revisão da meta-análise anterior a 2005? Bom, aí Sim. já é mais técnico, eu não estou por dentro desse assunto. Não, sim, imagina. Na verdade, assim, existem já, na verdade, outros estudos, né? Eu até agradeço o colega perguntar, Cris, né? Cris, Obrigado. Por exemplo, teve um relatório de um instituto australiano há 4, 5 anos atrás, e que na verdade virou até objeto de um filme, né, que é um filme que circula no mundo médico, né, que chama Just One Drop, seria apenas uma gota. E então assim é uma coisa meio cíclica, né? Que isso vai vindo a cada década, sempre tem um movimento. Aqui dentro do país você tem movimentos, por exemplo, como o Instituto Questão de Ciência, você tem figuras por trás aí, inclusive o Drauzio Varela, que não gosta, não acredita, e que na verdade estão engajados muitas vezes em tentar desmascarar. O grande problema, tá, que eu vejo dos estudos científicos, tem um professor da USP também que falou, sim. Então, assim, sempre aparece alguém. Na verdade, assim, até o jornal da USP depois ele se retratou, né? Não o profissional, mas o jornal da USP escreveu uma retratação a respeito disso. Então, qual que é o problema? A homeopatia ela é uma ciência, o único problema é que ela não se enquadra nos métodos cartesianos tradicionais que são aplicados nas pesquisas científicas rotineiras. Então, o que acontece? Se você não considerar a lei de semelhança dentro de uma pesquisa, ela vai dar errado. Então, como é que eu posso te falar isso? No meu trabalho, por exemplo, de mestrado, a gente fez a pesquisa comportamental de ansiedade com separação e tratamos os cães com medicamentos individualizados. Então, os 21 cães que participaram do estudo, cada um recebeu um medicamento. Então, como você não tem dentro da homeopatia medicamentos específicos para condições específicas, você tem que dar medicamento individualizado, direcionado especificamente para o indivíduo, é aí que você vai conseguir resultados. É diferente quando você trabalha com célula, aí é outra história. Agora, quando você trabalha com comportamento e estudo randomizado clínico, você tem que fazer realmente a individualização. Aí, né, e aí cai por terra tudo isso, porque eu acho que para criticar é perfeito, todo mundo tem direito de ter opinião, mas eu acho que no mínimo tem que conhecer e saber o que está falando. E essas pessoas não sabiam o que estavam falando. bacana. Espero ter respondido, estou à disposição. Sim, não, foi ótimo.
Aí sua resposta, Cris, se ficou alguma dúvida, só falar aqui com a gente. E sobre os animaizinhos idosos. Opa, acho que tá falhando o sinal. Deixa eu ver aqui. Travou aqui para mim, gente. Ah, voltou. Ah, ele tá falando aqui se você tem algum trabalho em conjunto com a doutora Clarice Vaz. Ela é pró-homeopatia e gosta do trabalho dela. Não, não tenho não. Eu conheço, eu sei quem é, mas não tenho não. Eu não sei se você conhece, desculpa, como é que é o nome do rapaz que É perguntou? Christopher. Ah, é o É o Cris, Chris. sim. Inclusive, ó, inclusive a minha ex-orientadora do mestrado e sócia na escola acabou de entrar. A Cibele está aí, uma Legal, querida. Sibeli. Obrigada por estar aqui Isso, participando também. isso. Então, assim, para falar bem da homeopatia é com a gente mesmo. Ótimo. Cris, a Cibele me orientou no mestrado, ela tem diversos trabalhos na área, então talvez você a conheça. E atualmente eu sou orientado pela professora Leonie Bonamin, que também tem diversos trabalhos na área. Então, o currículo delas também acho que dispensa comentários. Legal. Deixa eu ver se tem aqui ela dando um oizinho aqui pra gente. Obrigada pela presença aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu tenho uma pergunta minha, que eu descobri essa informação há pouco tempo, sobre a Por origem favor. dos componentes da homeopatia, que tem, né, origem mineral, vegetal e tem origem animal, que foi uma surpresa para mim, que eu não sabia que tinha ali origem animal. E até vou compartilhar aqui que eu sou vegana e para mim, né, o meu conceito que eu tinha era que a homeopatia era super ok para os veganos. E eu falei, aí no treinamento eu acabei descobrindo que tinha esses ingredientes. Eu falei, gente, mas eu achei que era um recurso super ok se eu fosse procurar. Daí é algo que eu, assim, realmente preciso estudar melhor. Eu falei, será que tem como fazer as formulações com ingredientes sem origem animal? Como que funciona isso? Né? Se tem essa opção, eu falei, é algo Não, que eu preciso entender melhor porque eu tinha uma ideia errada, né, sobre a não. homeopatia e esses ingredientes e tudo isso. A homeopatia, ela tem origem, os medicamentos nos três reinos. Então, Uhum. realmente, os medicamentos do reino animal são feitos nos animais. Então, o que eu falo para o vegano, porque eu também sou, Olha, tá? bacana. Isso. O Muito que eu bom. falo para o vegano é o seguinte: imagina que de um polvo, né, sai um medicamento chamado sépia, mas sai assim, milhares de medicamentos. Então você precisou matar um animal para fazer um monte de remédio, né? Então eu acho que tem lógica no que a gente está falando, né? Uhum. E tem os outros reinos, né? Mineral e também vegetal. Isso é verdade. Mas Uhum. qual que é a tua dúvida específica? Se é possível fazer as formulações tirando esses ingredientes de origem animal, assim, se dá para formular, se o homeopata consegue fazer isso ou se não, se é inviável. Se eu chegar para você, eu sou vegana, gostaria, né, de uma formulação para mim, para os meus animais, que não utilizasse, é possível fazer essa adaptação ou Não. não? Seria fazer um medicamento sintético, né? Na verdade. Uhum. Então, Então, existe medicamento sintético ultradiluído, por exemplo, a nitroglicerina. Mas medicamento de reino animal, mineral, não tem como. Não tem como. não tem como mudar Isso, ali a fórmula e adaptar, né? isso é impossível. E outra coisa, se você tomar um medicamento do reino animal ultradiluído, não tem a história aí que todo mundo adora falar que não tem molécula, não tem matéria, né? Não, você não está cometendo nenhum crime. Entendi. Não, bom me esclarecer, porque eu falei, é algo que eu descobri recente, eu achei que a homeopatia fosse ok. E aí eu comecei a me questionar, falei, vou aproveitar a live para tirar essa dúvida. Legal. Muito, mas boa, muito obrigada, viu? Deixa eu ver que tem aqui mais umas perguntas. Adalberto, normalmente quando os tutores nos procuram, a Juliana, que está perguntando, é a coordenadora e fundadora aqui da Qualivex. Os idosinhos já estão com diversas alterações no organismo.
Quanto tempo após o início do tratamento os tutores podem esperar resposta? Então, com homeopatia, a resposta é rápida. A resposta ela é rápida. Então, eu diria assim, que dentro de 2, 3 dias, muitas vezes, muitas vezes até rápido, questão de horas, você vê alteração já no comportamento. Na Já mesma não noite, muitas vezes, na mesma noite que o animal tomou o medicamento, muitas vezes ele já tem aquele sono da vida, o sono da beleza. Legal, eu tô falando, mesmo aqui em casos extremos, relógio biológico comprometido, vocalização constante, tudo isso a gente já consegue perceber rápido ali uma melhora. Se você acertou o medicamento, se a lei de semelhança foi bem aplicada, você vai ter resposta adequada, pode ter certeza. Se você não aconteceu absolutamente nada, você escolheu o medicamento errado. Então você tem que fazer uma nova avaliação do caso, pensar também na questão de potência, né? Normalmente um idoso ali, a gente usa uma potência muitas vezes mais baixa. Não dá para a gente ficar exigindo muito de organismo que é mais velho. Legal. E aí, pensando nos idosinhos também, que outros, né? Que outras ali patologias, doenças acabam tendo mais sucesso com a homeopatia e os idosos? O que acaba sendo mais eficaz, assim? O que eles acabam te Então, procurando? isso. Eu diria que muito mais comumente que comportamento, que o comportamento ele costuma ser uma coisa muitas vezes mais avançada até. Antes disso, é muito comum esse animal apresentar já alterações, por exemplo, como uma doença crônica renal, doenças hepáticas, cardíacas, pulmonares. Então, dentro desse quadro, né, considerando a medicina interna do animal, a homeopatia ela é fantástica. Eu tenho casos de reversão até de tumor. Caramba, que legal. Sim, sim. Regularização, o equilíbrio que o medicamento consegue fornecer para que o organismo consiga viver adequadamente com uma ureia um pouquinho mais aumentada, creatinina. Então, assim, tem colega homeopata aqui, né? A Miriam está aqui. Então, isso aí para a gente, desculpa, gente, a Miriam deve estar cansada, se velha de ver isso aí. É verdade, é verdade. E isso é plenamente possível, plenamente. Bacana. E deixa eu perguntar, acabei esquecendo, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. O Cris tinha voltado ali na questão dos componentes animais. Se é possível replicar em laboratório componentes animais de forma natural, não sintética, para passar a produzir fórmulas veganas. Pergunta de um vegano também. Então, eu acho que seria sair da natureza, né, da evolução de como o medicamento foi desenvolvido, né? Uhum, Então, entendi. eu acho que seria, assim, do meu ponto de vista, não seria bem adequado fazer isso. Eu acho que a gente tem que buscar o princípio que estão nas substâncias da natureza. Entendi. O Beto está falando aqui que a homeopatia foi fundamental para tratar a alergia da Aurora, minha cadelinha, quando adotei, já com 11 anos. Levou uns 4 meses, mas foi maravilhoso porque não precisei usar alopáticos agressivos. A alergia da Aurora era bem complicada. Sou muito grata à homeopatia. Legal, É Beto. isso. Obrigada aí pelo depoimento. Deixa eu ver o que mais. Voltando ao assunto que você falou, né? Que os animaizinhos idosos, às vezes a gente não acaba, né, achando que eles não têm essa ansiedade de separação, né? Por eles acabarem manifestando menos, né? Ali, como que a gente percebe se eles estão tendo. Estão passando por isso, estão sofrendo, né? Porque as festinhas já são menores, o choro, a alegria, as manifestações são menos intensas, né? Então, como que a gente Sim. percebe ali se eles estão passando por isso? Então, algumas manifestações, como por exemplo, defecar e urinar em local errado, né? Vamos parar e pensar que isso é uma coisa que é muito comum. Muito. A maioria dos tutores, sim, a maioria dos tutores, o primeiro pensamento é o quê? Né?
ele é um cachorro mimado, ele está com vingança, Tá me ele quer chamar sacaneando. atenção, ele está de brincadeira, né? Só que assim, existe uma região no encéfalo, né, chamada locus coeruleus, né, e que sai fibras, né, eferentes e que vão justamente inervar o intestino. Então, se esse animal, por exemplo, esse cão idoso, ele começa a ter um medo absurdo, né, de estar sozinho, ele tem um quadro de ansiedade, alguma coisa relacionada mesmo a um trauma, algum histórico, ele libera inervação, libera substâncias que fazem com que esse intestino trabalhe, né? Então, assim, é questão neurológica, libera o nervo vago, e aí a coisa desanda. E aí sai onde sair, onde ele estiver. Então, muitas vezes, onde que ele está? Ele está deitado na cama do tutor, né? Por quê? Porque é lá que ele se sente teoricamente mais seguro, e é assim que a coisa funciona. Agora, você, para culpar um animal, para achar que ele está simplesmente com uma vingança, né? Alguma coisa assim mais simples, na verdade você teria que levar no veterinário, o veterinário que tem que ouvir, o veterinário que tem que analisar. Nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, Mariana, mas é o maior mercado pet do mundo, Uhum. em torno de 15 a 20% aí dos animais diagnosticados com problemas comportamentais são eutanasiados. Caramba. Ou abandonados. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência muitas vezes. Não. E a questão assim, você acaba tratando o animal e o tutor junto? Existe essa combinação? Você já faz ali uma receita, uma consulta conjunta e fala, ó, esse é o seu e esse é o seu. Como que funciona? Porque muitas vezes está ali relacionado, né? A gente tem visto muito hoje em dia que tem essa ligação animal-tutor, que acaba influenciando, por mais que a gente não queira, a gente, né, tem essa ligação. E aí, como Sim. funciona? Você trata os dois juntos? Você aborda isso com o tutor? É feito esse tratamento conjunto? Então, na verdade, não é algo que eu me disponho a fazer. Tá? Uhum. É uma coisa que pode acontecer de uma forma mais assim informal, né? Por quê? Você tem toda a razão. Existe uma ligação, uma conexão entre o animal e o seu tutor, né? O tutor principal. E muitas vezes você percebe assim que tem ambientes, na verdade, assim, que são extremamente doentes. Então tem casas que assim as pessoas são tristes, as pessoas são para baixo, né? Não tem aquelas pessoas que você pergunta, como é que você tá? Tudo bem, né? Como é que tá? Né? Dá até medo de perguntar se a pessoa está bem, dá medo de cumprimentar. E aí, um animal num ambiente desse, é claro que ele vai estar predisposto a entrar na frequência da casa, vamos falar assim. Então, é um bicho que vai ficar muito doente também. Então, às vezes, a gente consegue perceber essas coisas. E como quando a gente é procurado por um tutor, muitas vezes também porque ele é homeopatizado, isso é muito comum, ou porque ele tratou as crianças dele há 20 anos atrás com homeopatia e agora ele quer tratar o cachorro. Isso é muito comum. E aí a gente tem um pouquinho mais de abertura para dar um toque, né? Falar, olha, toma um remédio junto também, né? Porque a gente percebe que combina, né? Isso quando o tutor não chega e fala, nossa, é o mesmo remédio que o meu. Isso é super comum. Na semana passada aconteceu uma situação engraçada. Antes de iniciar a consulta, né? Uma moça, ela estava gestante, então ela veio sozinha com o cachorro, um maltês. Então ela parou o carro na porta do consultório, né? Eram tipo 6 da tarde, já estava anoitecendo e tal. E aí ela tocou a campainha diversas vezes, assim, eu fiquei até assustado, né? Falei, nossa, né? Aí eu abri a porta, ela entrou, assim, assustada, pálida, tremendo e agitada, inquieta, né? E isso são sintomas de um medicamento que eu já guardei na manga. Olha Né? Falei, só. deixa eu ver, né? E aí fiz a consulta com o bicho, vi que o medicamento também poderia ser bem aplicado, né? Que é arsênico album, que é um bicho que fica muito inquieto, que é medroso,
né, que é super assim, meticuloso e combinava com a tutora. Eu falei, não, então vai tomar cênico, com certeza. Ah, muito bom. Mas uma perguntinha, acho que é a última, que, né, passa voando aqui. O uso Nossa, de já? já passou 1 hora e aqui o Instagram Legal. corta a gente. Tá Então, acho que dá joia. tempo de fazer a última pergunta aqui. O uso da homeopatia em sincronia com outras terapias como fitoterapia, florais, acupuntura, pode ocasionar efeitos conflitantes de modo geral? Olha, eu tomaria um pouco de cuidado com fitoterapia, né? Então, assim, eu acho que acho não, a acupuntura, por exemplo, é uma coisa que casa perfeitamente bem com a homeopatia. São Uhum, medicinas, assim, que juntas, elas são capazes, assim, de fazer realmente milagres. Eu já vi bicho uhum, voltar a andar, né? Paralisia se resolverem. Então, tem muita coisa, assim, muito interessante. Florais, não, na verdade, tudo bem, pode utilizar. E outra pergunta era fitoterapia. Eu é, teria cuidado com fitoterapia. Eu acho que aí a coisa precisa ser vista com mais calma. legal. Aí a Tati está aqui. Parabéns, professor. Você é top, grande Tati pessoa e querida. professor. Tati. Tati é uma querida. Um beijo. E Obrigado por estar aqui, viu? pessoal adorando. Bom, gente, esse é um assunto que rende várias lives aqui. Com certeza a gente vai querer saber Legal. mais, a gente vai convidar aqui o professor para vir mais vezes, porque a gente quer. Agradeço. É um assunto que a gente tem muita curiosidade, né? E quer saber muito ainda sobre isso, geram várias dúvidas, a gente tem várias lendas, mitos, e que a gente quer desmistificar tudo isso e trazer informação para vocês. Então, agradeço muito a participação, por ter, para quem assistiu, ter ficado com a gente aqui. Quem não conseguiu assistir ou quiser recomendar para alguém essa live, ela vai ficar gravada aqui no nosso IGTV. Então, é só indicar para o pessoal. E agradeço por vocês estarem aqui, pela disponibilidade. Adalberto, obrigada. Deixa aí o seu recadinho para o pessoal. Pode falar da escola, onde o pessoal encontra para fazer curso e dar os seus Instagrams aí para o pessoal te acompanhar. Eu estou como Adalberto Veterinário. Nós temos uma escola, eu e a Cideli, nós temos uma escola de homeopatia para veterinários. A HD Science, ela tá no mercado agora, na verdade, para atender uma demanda que era uma coisa muito difícil antigamente. Eu, por exemplo, quando fiz meu curso, eu fiz junto de médicos, dentistas, e a HD não, a HD é só para veterinários. Então a gente tem Legal. muito orgulho de falar que é a primeira escola de homeopatia para veterinários. Muito Acho que mês que vem a gente está lá com a Cris, né? Agradecer, obrigado, a presença de todos, da Tati, da Cideli, querida, obrigado, viu, Miriam, e Jéssica, obrigado, Mauro, valeu, e a gente vai se falando aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer participar. Obrigadão, gente. Só lembrando que amanhã de manhã a gente tem live às 7 horas da manhã com a Juliana Moraes, coordenadora e fundadora aqui da Colivetes. Vai ser uma live tira dúvidas, então tá liberado perguntar tudo o que vocês quiserem aí do mundo pet. E toda terça e quinta a gente tem live aqui às 8 horas da noite com convidados super especiais. Tá bom? Então, brigadão pela presença de todo mundo. Obrigada, Dalberto, mais uma vez. Foi um prazer, Um beijo. né? Eu Passar esse esqueci de tempinho mandar um aqui com beijo para você. Carol. Eu esqueci de mandar um Beijo, beijo para gente. Carol. Beijo, Carol. Beijo, brigadão. E a gente vai tirando dúvidas aqui com vocês, tá bom? Foi super enriquecedor aqui. Eu aprendi bastante também junto com todo mundo. Brigadão, Obrigado. gente. Valeu. Boa Obrigada. noite. Boa noite, gente. Beijo. Beijo.